Olá, muito bom dia. Voltamos. A live ontem estava maravilhosa. Muitos insights, muita troca de informação. Mas meu telefone desligou do nada. Não consegui deixar salvo. Perdemos a live de ontem. Então eu e Cris decidimos vir aqui e voltar à temática hoje. Espero que não aconteça nenhuma imprevisto. Muito bom dia mesmo. Nós estamos fazendo uma série de lives, eu e Cristiane Ferreira, que é lá de São Paulo, maravilhosa. E nós temos falado sobre a falsa fé, a falsa face da fé. E sim, existe uma falsa face, existe uma face enganosa, uma face que te manipula, uma face que usa sua fé para benefício próprio, sexual, financeiro, emocional. Muito triste, né? Cris vai estar falando um pouquinho também sobre isso, porque ela vai lançar um livro com essa temática, porque ela não só viveu, como hoje ela ajuda pessoas a saírem e entenderem essa falsa face. Também vamos falar sobre um curso que a gente vai lançar nós duas juntas, sobre como sair, como identificar, como reconhecer e como lidar com líderes abusivos. Sim, eu e Cris, a gente está nessa empreitada. Não só porque passamos, porque já fomos vítimas, ou porque somos boazinhas, não é só por isso. Mas porque nosso coração queima em ver, em construir pessoas saudáveis dentro do reino de Deus. E o que é o reino de Deus hoje em dia? O que ele se tornou, o que ele vem se tornando, né? Ontem eu vi uma postagem de um pastor com os louvores do Diante do Trono, águas purificadoras, preciso de ti. Foi bem no início da minha conversão, onde uma querida, Fabiane, me apresentou esse grupo. E ele estava fazendo uma comparação com os louvores de antes, desses, né? Do Diante do Trono, com os louvores de hoje. É uma diferença gritante. E eu falo gritante porque nem eu percebi. E nós estamos tão no automático, não acreditando mais no céu. E a gente se perde e não percebe a diferença do que está saindo de nossa boca. E principalmente do que está dentro de nós. Eu falo muito sobre nós, sobre eu, sobre nossa responsabilidade ao meio do caos que nós estamos vivendo. Sim, é um caos que estamos vivendo. E em nome do quê? Em nome de Deus, em nome da fé. Meu Deus, como isso é triste, como isso é deprimente. E é isso, eu vou chamar a Cris, que eu já vi que ela já chegou aí. A gente vai continuar o bate-papo de ontem. E eu fiquei, eu lamentei tanto não ter conseguido salvar aquela live de ontem, que foi sensacional. Muita gente participando. E se você tem uma pergunta, faz a pergunta aqui, se expresse aqui, compartilhe essa live, porque compartilhar, caso aconteça imprevisto, a gente consegue voltar com ela. E se expresse e abra o seu coração para aprender, para ouvir e para se olhar, né? Abrir o seu coração para você mesmo, para você poder se acolher, entender o que se passa aí dentro, aí, para entender também o que está ao seu redor. Quando a gente se olha, muitas vezes, a gente percebe quem está próximo de nós, por que está próximo de nós, o que está acontecendo ao redor quando a gente olha para nós mesmos. Vou chamar a Cris aqui. Bom dia, Michele, Luciana, Mari, Josiane, bom dia, bom dia. Ana Lúcia, Tatiane, aqui ó, Cris tá aqui, Ana Paula, sempre presente. Compartilhem a live. Deixa eu chamar ela aqui. Peraí, que uma falsa face da fé. Bom dia, amiga. E a gente nem combinou e estamos na palheta, hein? Você vê? Não vai cair hoje
Em nome de Jesus. É o calor do Rio de Janeiro que explodiu meu telefone. Eu falei, gente do céu, a Jane sumiu. E eu fiquei aqui desesperada, porque eu não consegui também voltar. Falei, agora já foi. Eu Sei não sei lá. ficar. Temperatura do telefone quente. Alguma coisa assim. Meu Deus. Gente, eu não sei colocar esses filtros. Pronto. Acho que esse aqui só pra me Tá palha, bom. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. né? Bom dia, meninas. Bom dia, Jane. Bom dia. Amor. Quero agradecer todas as meninas que estiveram ontem com a gente, elas puderem estar hoje de novo. Agradecer a Michelle, que já está aqui. A Jane falou algo tão interessante no início da live, né? Sobre os cursos que nós vamos lançar, sobre o livro, né? Sobre as experiências que nós tivemos. Bom dia, Ana Paula. E tudo isso contribui, né? A Bíblia vai dizer assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, é, que a gente não veja nenhuma dessas situações de dificuldade ou de, sei lá, de abuso, de nada, como uma coisa ruim, no sentido de que você pode tirar alguma coisa boa dessa história, né? Alguma lição, né? E a gente sempre está aprendendo. Então, que bom que a gente está podendo falar. Eu tenho um pastor que eu gosto muito de ouvir ele falou assim: tem pessoas, Jane, que elas querem vez, né? Mas elas não têm voz. E o que Deus está dando pra gente não é vez, né? A gente não precisa de vez, a gente precisa de voz, né? Então, que nós venhamos ser a voz, né, de pessoas que não conseguem falar. É isso. Sempre ouço que a minha voz, Cris, ecoa. Eu Isso é lembrei na maravilhoso. hora. Muito bom, muito bom. Né? É por isso que Jesus vai dizer, né? Voz do que clama no deserto sobre João Batista, né? Então, a gente precisa de vez, a gente precisa de voz. É isso que a gente precisa de entender. Porque a vez passa, mas a voz não. É isso aí. E ninguém me cala para não ser eu mesma. Exatamente. Então, vamos lá, amiga, para mais um dia, mais um bate-papo. Hoje eu vou conseguir falar do livro, né? Que eu quero indicar. Chama-se Culpa e Graça. Né? É bem legal. Depois eu vou mostrar para vocês no fim, porque fala sobre uma análise dos sentimentos de culpa e ensino do evangelho, né? Culpa é? Culpa e graça. Tem muita gente administrando culpa, né, Jane? E Deus não nos chamou para administrar culpa. Deus nos chamou para ser responsável, né? Bom dia, Raiz. Então, Deus nos chamou para administrar responsabilidade e não culpa. E tem muita gente dentro da instituição. É bom a gente ir falando assim, também voltamos. É bom a gente falando assim, Jane, instituição, igreja, para as pessoas desvincular essa coisa de que o templo é a igreja. O templo não é a igreja. O templo é o templo. É só. A igreja se reúne dentro do templo. Né? Então, eu sempre vou usar essa palavra instituição e templo. E igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de mim. Da Jane, da Raíssa, da Magda, das pessoas que é a igreja, né? Nós somos o corpo, nós somos a igreja do Senhor. Então, a igreja se reúne no templo. Então, é importante a gente falar sobre isso. E esse livro, ele fala exatamente sobre, né? Sobre pessoas que precisam administrar precisam administrar a sua responsabilidade e não culpa. Então, é por isso que ele vem falar sobre a graça, né? E a culpa. Então é bem interessante porque ele foi escrito por um psicólogo e ele tem um viés, ele tem uma visão, né? O livro vai falar dentro de uma análise do sentimento da culpa, né? Dos sentimentos de culpa, na verdade, e o ensino do evangelho. É bem bacana porque esse psicólogo ele traz essa visão, né? De como administrar essa situação, como não ficar administrando essa culpa,
mais conhecendo a graça, né? Não a hipergraça, mas a graça, né? Perfeito. Meu marido tá aqui divulgando o livro dele, tá aproveitando a nossa. Ele deu nome ao que você está falando, né? Eu nunca ouvi templolatria. Sim, como nós, seres humanos, temos a necessidade de fazer um ídolo, né? O povo de Israel, igualzinho, né? A gente coloca a idolatria em pessoas, em lugares, em falas. E é esse Sim. nome aí que ele trouxe ao que você falou, né? De templo, de reino, de igreja. E esse é um livro que ele está escrevendo também, O Perigo da Temploratria. É um livro bem polêmico, mas necessário, né? Essa é a verdade. E assim, se a gente for ver, Jane, não tem um cara mais polêmico do que Jesus, né? Pois é, né? Babado. Na contramão da religião, na contramão dos fariseus, né? Não pode curar no sábado, ele cura no sábado, não pode falar com a mulher, porque o homem não poderia falar com uma mulher, o mestre, ele vai lá no tanque e faz um encontro exclusivo com aquela mulher. Então ele sempre vai vindo na contramão daquilo que a religião quer impor, né? Porque Jesus chamou a gente para ser livre. E isso é que importa, sermos livres em Jesus, né? É isso que é importante. Então vamos lá, amiga. Você quer começar? Bom, você já começou, né? Você já trouxe um dos motivos da falsa face, né? Que é a idolatria a lugares, a pessoas, o que, consequentemente, junto com isso, pode dizer, né? O ativismo religioso que a gente comentou ontem também vem, né? Eu preciso estar na igreja, eu preciso servir na igreja, e essa necessidade que é sua te dá. Você estar pessoas e lugares você está, tô falando de você, responsável. Sim, Você é responsável por criar um ambiente abusivo. sim, E sim. sem perceber. Ontem eu trouxe a minha experiência, né, pessoal, de quando cheguei no Rio, não querendo abrir igreja, eu nunca quis, continuo não querendo, mas a necessidade de pertencimento, não só local, que eu não conhecia ninguém, mas ao meu povo, né, a estar na igreja, né? Eu vim de São Paulo, num ativismo bem menor já, mas eu, né, já estava no ativismo religioso. Então, eu chego aqui, deu aquele choque. O primeiro pensamento, vou descansar, mas aí vem a necessidade. Eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer pessoas que falam o que eu falo, que louvam o que eu louvo, que acreditam no que eu acredito. E nessa busca, né, eu fui parar num ambiente tóxico, abusivo, percebi, mas a minha necessidade De pertencimento, né? pertencimento, ainda que enxergasse, colocou de lado. Coisa da minha cabeça, deixa isso para lá. Mas fui tão bem acolhida, mas fui tão bem recebida. Então, fui deixando, né? Consegui ficar um ano ainda. E depois teve o resultado disso, pessoal, que eu fiquei muito brava comigo e com Deus. Eu questionei muito a Deus, muito mesmo, por que ele permitiu eu estar naquele ambiente. Não sofri nenhum tipo de abuso ou violência, mas eu via o ambiente tóxico, eu sentia e fingia que não sentia por causa da minha necessidade. E Deus, né, eu lembro que foi para completar a sua fala, né, Deus me mostrou depois como um aprendizado. Então não é que eu tinha que passar por aquilo para aprender, não. Mas vamos tirar as coisas boas disso, veio um aprendizado. Eu creio que Deus, Cris, ele fala assim, queridinha, eu não te mandei para lá, você foi porque você quis, por causa da sua necessidade, a sua dependência emocional, talvez, enfim, o seu emocional. E você não olhou para isso, você nem olhou para mim, você olhou para você. E foi. Ah, deu ruim? Vamos tirar um aprendizado disso, então?
E não é para justificar, não. É para Exatamente. você aprender. E foi um tempo muito difícil, chorei muito, questionei muito. E ele, né, amoroso e direto e dolorido, falou assim, eu te permitir você passar, você entender, para você não ser assim. Por favor, não seja assim. Tá Exatamente. aí, eu te mostrei, não dói. Isso porque você não foi machucada e não machucou ninguém. Sim, Olha sim, a seriedade disso. sim. Aprenda a não ser assim. Duas coisas que você falou nessa fala agora sua, Jane, me chama a atenção e me remete a uma situação. Você disse assim, né? Eu cheguei lá com uma necessidade. A maioria das pessoas que vão para o templo, elas vão por necessidade. Elas vão porque elas estão doentes, elas vão porque elas estão desempregadas, elas vão porque elas estão depressivas, elas vão porque elas estão tristes, elas vão porque elas tiveram uma perda. Na verdade, o que leva as pessoas a buscarem um templo é a necessidade. É a necessidade de pertencer a algum grupo, é a necessidade. É, eu acho que esse é o meio também que a pessoa acaba vindo, né? Poucas pessoas acabam vindo para Cristo mesmo, por livre, espontânea vontade, por amor. Não, Poucas a Raíssa, pelo que Deus pode te pelo dar. que Deus pode te dar. Exatamente. É sempre a necessidade, né? E é o que eu falei ontem sobre a pessoa que fez a proposta para necessidade, para cumprir a carência, para te dar aquilo que você nem precisa, foi o próprio diabo. Então, a questão é essa. Todas as vezes que alguém procura um templo, procura pela necessidade ou pelo que Deus pode te dar, como diz a Raíssa aqui. Essa é a questão. A responsabilidade de quem recebe essas pessoas, aí entra a liderança, é de apontar Jesus. Essa é a nossa responsabilidade, apontar o Cristo. Mas o que acontece? Quando essa pessoa chega à igreja, não são todos, mas alguns líderes, eles se acham no direito de ser esse próprio Cristo. De não ser essa pessoa que aponta o Cristo, né? Não, você vai ter um relacionamento com Cristo, é você que vai ter um relacionamento com Deus, você vai construir esse relacionamento, eu vou só te orientar. Não. Esses dias eu conversei com meu marido aqui, eu falei assim, gente, a maioria da liderança, elas entram no papel de mediador. E a Bíblia vai dizer que existe só um mediador entre Deus e os homens, Cristo. Só. Não tem outro mediador. Mas aí esse líder, ele se coloca, é aquele líder que fala, eu vou comprar sua briga, eu vou orar por você, eu vou resolver a sua vida, a partir de hoje, o que você for fazer, você tem que vir pedir orientação para mim. Aí mora o perigo. Aí que tá perigoso. Por quê? Porque eu não apontei o Cristo. Eu não apontei, ó, aqui nós somos uma família. E como família, aqui nós todos somos irmãos. E existe um Cristo que eu vou apontar você para ele. Você vai ter que desenvolver esse relacionamento com ele. Aí sim. Outra coisa que você falou muito interessante é a situação de eu fui por necessidade, eu vi, entende? Mas eu meio que ignorei porque eu precisava de pertencer, né? É outra situação que o líder abusivo, ele tem um radar. Essa é a verdade, né? E quando capta uma pessoa que tem necessidade de se aparecer, tem necessidade de ser amado, tem necessidade de microfone, tem necessidade de trabalhar. Isso são presas fáceis para o abusador. Por A quê? Raquel colocou aí, desculpa, pode. Pode falar, pode falar. A Raquel fez uma pergunta. Maravilhosa Raquel, que eu ainda não conheço pessoalmente. É um Ela absurdo isso. ama, viu? Mas tudo bem. Ela perguntou o que fazer quando o líder se aproveita da necessidade do liderado. Ele se aproveita porque existe a necessidade. A questão principal, Raquel, é você conhecer a sua necessidade. Sim.
Porque se eu falar só dele, ele se aproveita, ele é maligno, ele é narcisista, ele é isso, ele é aquilo. A gente vai ficar só falando disso, né? A minha fala sempre será: olhe para si. No problema, no caos, no abuso, no ambiente, nos relacionamentos, olhe para si. A necessidade de quem? É sua. Ele se aproveitou por quê? Né? Acabei de dar um exemplo da minha experiência. E olha que eu não sofri nenhum tipo de golpe ou abuso, nada. Mas eu sabia da minha necessidade. Mas olha, aquilo ali está esquisito. Mas eu gosto de estar aqui. Esse eu gosto de estar aqui, na verdade, era a minha necessidade de pertencer que estava sendo suprida. Mas fulana me trata tão bem. O casal é tão bacana, vou ficar aqui. Então, o líder ele se aproveita da necessidade, mas o mais importante do que fazer com isso é você reconhecer a sua necessidade. Quando você reconhece, você sabe o que faz. E não é fazer com o líder, é com você. Você vai se afastar, você vai dizer não, você vai se impor. Então, não é fazer com ele. Não faz nada, você não vai mudar ninguém. E líder abusivo, corrupto, não muda. Não muda. Não muda. Então, seja você, para você, né, o bem-estar. Se afaste, diga não, não quero. E eu falei ontem, né? Eu sempre fui, desde o início, muito questionada pela minha forma de tratar e falar. Eu sempre falei, não quero, não vou, até aqui eu posso. Sim. Né? E Altair, como esposo, sempre ouviu: sua esposa é rebelde, sua esposa é muito crítica, ela é muito chata, ela. E ainda assim, eu tinha e tenho as minhas necessidades. Eu espero ter respondido, Raquel. A Michele também colocou aqui: a necessidade rouba ou atrasa a promessa. E nós falamos ontem, né, desse negócio da promessa. Sim. A promessa. E por que eu anotei e quero falar disso? Hoje de manhã saiu uma nota de uma quadrilha de líderes que, com a promessa de retorno financeiro, aplicaram vários golpes milionários. Meu Deus. Então, veja, olha como envolve tudo que a gente está falando. A falsa promessa, a necessidade do outro de dinheiro, coloca 20 que você vai ganhar 200. Coloca 10 que Deus vai te dar 1.000. Deus que vai dar, promessa ainda em nome de Deus. Sim. E, assim, eu me choquei. Foi agora cedinho que saiu a nota. Eu falei assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sim. A necessidade de querer dinheiro rápido e ficar rico, a ganância. Porque e o outro. É o neurônio espelho, né, Jane? Você olha lá os pastores tudo rico, você fala, é esse Deus que eu quero. Só que não é Deus que está deixando eles ricos, gente. Não é Deus, é isso que as pessoas precisam entender. Não é Deus deixando esses pastores ricos. Aí fala, eu também quero. Você falou aí uma coisa muito interessante que eu lembrei de uma moça, que ela me chamou no privado e disse assim: poxa, Cris, eu fiquei muito chateada. Ela não faz mais parte dessa igreja, né? Ela falou assim, eu fiquei muito chateada com... acho que ele é bispo lá também. Porque ele começou a apresentar as coisas que ele tinha, as coisas que ele tinha conquistado, casa, essas coisas. Começou a falar, né, no púlpito. E ele disse assim, e se vocês não conseguem, é porque vocês não têm fé. Olha só. Aí eu falei assim, olha, minha amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. É óbvio que ele vai conseguir. Ele é um bispo de tantas igrejas, de tantos contribuintes. Ele não faz outra coisa, ele não trabalha, ele não tem uma... Ele não... Então, assim, é fácil ele conseguir. É claro que ele vai. Se você fosse uma bispa no nível que ele tivesse, você também conseguiria. Então, isso não tem nada a ver com a fé. Você vê que eles colocam mesmo a fé da pessoa em dúvida. Porque ela falou, poxa, então eu tenho fé. Como que ele conseguiu tudo isso e eu não consegui? Isso não tem nada a ver com a fé. Esse homem não ficou rico da fé. Até porque a fé não é para deixar ninguém
rico. Isso foi o que foi ensinado ao povo. Ah, você tem que ter fé para ter coisas. Não, ninguém tem que ter fé para ter coisas. A fé é um combustível para que a gente possa avançar. Avançar no evangelho, avançar em falar de Cristo. A fé não é para deixar ninguém rico. Então, foi incutido na mente das pessoas que Deus veio para deixar todo mundo rico. Né? E aí eu olho no espelho que eu fico olhando aquele rico, aquele pastor rico, aquela pastora rica. Esses dias uma amiga minha falou assim, nossa, a pastora fulana estava com uma correntinha de 30 mil reais, né? Eu falei, não combina, porque a igreja que ela congrega, por mais que seja grande, as pessoas são simples, está num bairro simples, de periferia. Então não combina eu com uma corrente de 30 mil reais. É a ostentação. Aí a moça que vem da periferia, que está na comunidade, que levanta 5 horas da manhã para trabalhar, ela acha que a fé dela vai dar também aquilo que a pastora está vestindo ou tá se adornando. Não vai, porque a fé não é para isso. Eu fico revoltada. A fé não é para isso, sabe? E isso, Jane, faz com que as pessoas fiquem lá dentro do templo falando, ai, uma hora Deus olha para mim. Cansei de ouvir. Ai, vem para cá, vem fazer a obra que Deus vai te abençoar. Gente, e quem disse que a obra de Deus está dentro do templo? Volta naquilo que você estava falando. Não tá. Nunca esteve. Jesus teve poucas vezes dentro do templo. E quando ele teve dentro do templo, foi para confrontar. Foi para confrontar. A obra de Jesus foi feita nas praças, a obra de Jesus foi feita no deserto, a obra de Jesus foi feita na praia, a obra de Jesus foi feita nesses lugares. Poucas das vezes. Muito simples também. Sim. Poucas das vezes foi no churrasco do peixe, sentado com os discípulos, falando a parábola, explicando para eles como que seria. Foi na multiplicação do pão na montanha. Foi nesses lugares. Então, assim, é uma mentira quando falam, você tem que vir para Deus te abençoar. Primeiro que eu não faço nada para ser abençoado. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus nos fez e nos abençoou. E ele vai confirmar lá, acho que em Filipenses, que ele nos abençoou desde a fundação do mundo. Então você não faz nada para ser abençoado, você já nasceu abençoado, né? Você não faz nada para merecer. Nós já nascemos filhos. Eu tenho 2 filhos, Jane. Meus filhos não precisam fazer nada para merecer um prato de comida. Isso é mendigar. E se eu tiver que fazer alguma coisa para Deus para merecer, eu tô mendigando para Deus. Entendeu? Ele é meu pai. Eu não vou fazer nada para ele me dar vida, me dar uma respiração, me dar a oportunidade de acordar, porque hoje eu tive a oportunidade de acordar porque o meu pai. Então é isso, é sobre isso. Você não precisa fazer nada para ser. Lembra do que nós falamos aqui na live? Quando Jesus foi batizado, a voz que sai do céu é: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus tinha praticamente seus 30 anos quando foi batizado. Jesus nunca tinha feito um milagre. Jesus nunca tinha feito nada. Jesus nunca tinha lavado o banheiro da igreja. Jesus nunca tinha servido como diácono. Jesus nunca tinha servido como presbítero. Jesus nunca serviu como nada. Entende? Ele nada. Ele só era filho. Aí a voz sai do céu e a voz diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. No capítulo seguinte, Mateus 4, Satanás vem com a proposta de: se tu és filho, faça. Muito bom. Então, quando alguém vem com qualquer proposta para você, faz porque você é filho de Deus, você diz: então você é o Satanás, porque eu não preciso de fazer para ser filho. Eu sou filho. E o que prova que os meus filhos são os meus filhos? O DNA. O DNA que está nos meus filhos é meu. É do pai. Então, o que prova que eu sou filho é o DNA que eu tenho de Deus. Não é o que eu faço. O que eu faço não me torna. Eu faço
porque eu sou filho, não para me tornar filho. Essa é a diferença. Eu não faço para me tornar, eu faço porque eu sou. Porque eu sou uma boa filha, eu vou fazer as coisas para agradar a minha mãe. Mas eu não faço para me tornar filha. Porque quando eu faço para me tornar filha, eu não sou filho, eu sou órfão, eu sou adotado. E Deus não tem filhos adotados, tem filhos. Ó, eu citei, né, também e contribuí com a sua fala sobre o louvor de Tamires Garcia, né? A tua mesa cura. Sim. Ela fala muito disso. Quantos anos ela ficou se dedicando, entregando para ter valor, para ser reconhecida. E a gente não precisa ser reconhecida, nós já somos. Sim. Né? Sim. Então, e por sabermos disso, da nossa identidade e das nossas necessidades, não faça disso barganha para ter o amor de Deus, para ter o reconhecimento de Deus e muito menos de pessoas. Porque aí quem está se tornando abusiva é você com você. Se eu faço, eu quero reconhecimento. Aí eu tenho reconhecimento, eu vou acabar abusando do outro e ensinar isso para os outros. Sim. Eu só te reconheço se você fizer isso por mim e por Deus. Isso quando Sim. não é o contrário, né? Sim. Só vou te reconhecer quando você fizer para mim em nome de Deus. Olha que doideira. Sim. Então, quando nós sabemos nossa identidade de filha e nossas necessidades pessoais, humanas, emocionais, o autoconhecimento te leva a esse caminho de saber, né, reconhecer nossas demandas emocionais, não te fazem cair nessas armadilhas de reconhecimento, de ficar buscando. Veja, a gente está falando muito aqui da nossa responsabilidade. Sim, sim. Né? Cris, no livro dela, vai falar no livro das experiências pessoais dela, e ela não quer que mais pessoas caiam. E ela não passou por isso para poder ensinar, não. Aconteceu porque ela tinha as demandas dela. O nosso curso também é para isso. Você olhar para si. A gente não vai ficar aqui na internet só falando mal do outro, das características do outro. Né? E como eu sempre falo, eu não exponho pecado de ninguém. Alguns erros de conduta e crime. Pecado eu não exponho. Por quê? Minha rede ia ser só isso. Sim. Como eu falei, no meu direct, o que eu mais recebo é pecado moral e sexual. Não é crime. Então eu não vou ficar expondo. Eu não estudei para isso. Agora, quer ficar só nisso? Eu tenho conteúdo só para isso. Mas não vai mudar pessoas. Se eu posso ser um canal de bênção para mim e para quem está à minha volta, eu vou compartilhar conhecimento e experiências pessoais. Teu livro vai fazer isso. Sim. E como eu falei ontem, é algo curativo. Eu acredito que passou por ti, né, a cura. E aí agora vai reverberar, vai ecoar para outras pessoas quando elas adquirirem, assim como o curso. Exato. As pessoas não gostam muito, algumas, da minha fala, sempre de olhar para si. Né? A pessoa vem, vomita o que aconteceu com ela, e eu sempre pergunto, tá, e você? Não, como assim? Eu sou vítima. Não, foi ele que fez isso comigo. Não foi ela que falou isso comigo. Tá, e quem era você nesse momento de abuso? Não, eu sou a coitadinha. Não, você não é coitadinha. A falsa face se aproveita de tudo isso. Sim. Principal, de muitas coisas, de tudo isso que a gente está falando, mas o principal, quando você não olha para você. Sim. A questão, você falou uma coisa muito importante, que quando a gente fala dessas características dessas pessoas, não é falando dela, é como se fosse um apontamento, né? Ó, a gente está apontando, é assim que eles agem. Qual é o nosso intuito? Você diagnosticar, sabendo, tendo a informação, não entrar debaixo dessa missão. Não entrar debaixo dessa missão. Só isso. Entende? Porque, assim, é o que você disse, não vai mudar, né? O sistema é muito maior, né? Eles não vai mudar. Tem pessoas que não vão ter
condições psicológicas para sair, nem condições financeiras, porque tem muitos que vivem dessa situação, então eles ficam nessa situação, né? Assim como você recebe, eu recebo algumas coisas, assim, dias eu chorei, saber que tem um pastor numa situação tão difícil de saúde e ele pode sair do sistema porque ele vive daqui. Meu Deus. Então, assim, não dá para sair, né? Porque eu me entendo isso aqui, né? Então, assim, é difícil. Vai ter pessoas que elas não vão sair, elas não vão conseguir sair psicologicamente, por necessidade, porque não vão conseguir vencer essa barreira, né? Então, o livro é sobre isso. O intuito do curso é sobre apontar e mostrar para que, ou se você estiver dentro, consiga sair, ou se você não tiver, nem entre. Essa é a situação. Você falou uma coisa muito interessante quando você disse assim, o que nós sofremos vai servir para os outros, né? Eu tenho um pastor que eu gosto de fazer mentoria com ele. Ele fala assim, ó, nós somos o Cristo crucificado para se transformar naquilo que as pessoas precisam. Eu achei tão interessante isso, porque ele falou assim, Deus, às vezes, vai te deixar nu e crucificado para que as pessoas vejam quem você se tornou de fato e nem não quem você se mostra ser, mas não é. Porque Oséias, isso, né? é muito interessante, porque Cristo, quando vai para a cruz, ele vai nu, crucificado, só que lá ele é o Filho, o Salvador. Então, quem olha, ele sabe quem ele é, porque ali está descoberto quem é o Cristo. Então, ele fala assim, ó, às vezes Deus vai te levar para a cruz, deixar nu, mas quem olhar para você vai falar, ali tem um... Porque essa é a única... O único papel da igreja na Terra é ser o Cristo. Ontem nós falamos de uma fala que é muito comum, principalmente quem não tem autorresponsabilidade, é o tal de não olhe para mim, olhe para Jesus. A gente falou disso. Não. O correto do cristão é olhe para mim e veja Jesus. Esse é o correto, né? Olhe para mim e veja Jesus. Então a gente precisa de ter esse nível de responsabilidade, de ter a representatividade do Cristo, no abraço, no cuidado. A representatividade não está no salto alto, não tá no carro zero, não está na família perfeita. A Raíssa colocou aqui, ó, eu quero ser igual a Jane no salto. E a minha dor do salto, você também quer? Isso ninguém quer. Né? Tem toda uma questão atrás desse salto aí, Raíssa, que eu estou escrava do salto. Se eu tirar o salto, eu sinto muitas dores. Às vezes eu tenho que ir na padaria, eu quero de chinelo, eu não posso. Oh, meu pai. Então, a gente vê algumas coisas em algumas pessoas e fala, eu quero aquilo. Será que você quer mesmo? Você tem certeza? Pensa bem. Vai conhecer aquilo, né? Então, a responsabilidade do líder de falar, veja Cristo em mim, não é que ele não está declarando que eu sou perfeito como Cristo. Não. Mas eu estou declarando que há Cristo em mim. E aí as atitudes, as falas vão demonstrar isso. Exatamente. A humildade, a misericórdia, a mansidão, a compaixão, o fruto do Espírito. Né? Vai estar na fala e no comportamento dele. E aí, automaticamente, você ouvindo isso dele, isso quem faz é líder saudável. Com muita responsabilidade que você falou. E com muito temor. Sabendo que ele não é perfeito. Sim. Mas o que nós vemos? Olhe para mim, porque Deus me abençoou, porque minha família é linda, porque eu tenho isso, porque eu moro não sei aonde. Então, olha o que Cristo faz. Se fez comigo, vai fazer com você. Gente do céu, que doideira. Não. A gente conversou até sobre... A gente até conversou um pouquinho sobre uma liderança. E para mim, vou trazer ela, porque eu fiquei preocupada com a mulher.
para mim, ela foi uma das melhores líderes dentro de 28 anos que eu tenho de evangelho. Eu acho que ela foi uma liderança ímpar, né? De conduta. Eu nunca tive muito tempo com ela, né? As vezes que eu estive com a Bispa Keila foram mais 5 vezes. 2 no Brás, e acho que 2 em uma situação, e mais uma num chá de mulheres. Foram poucas vezes. Mas todas as vezes que eu estive com essa mulher, ela foi amabilíssima, simpática, simples. Sempre desceu de onde ela estava para vir cumprimentar a gente. Então, assim, e aí, assim, isso as poucas vezes que eu estive. Mas você vê hoje nas redes sociais, assim, tem 3 dias que estão falando dessa mulher, né? Porque o nível que ela impactou vidas como líder, né? E eu falei para a Jane, assim, a Bispa Keila sabia o tamanho dela. Então, nenhuma mulher que se aproximava dela era um risco, né? Pelo contrário, você vê hoje muitas meninas, muitas pastoras jovens, né? Que foram projetadas por ela, né? Isso é um líder saudável. Um líder saudável não amarra as pessoas nele. Um líder saudável não esconde pessoas. Um líder saudável não coloca você debaixo da mesa. Um líder saudável, não. Ele vai falar, poxa, encontrei pessoas, né? Então, assim, você vê hoje meninas pastoras, pastoras novas, quando eu falo meninas pastoras novas, assim, elas sofrendo tanto, mas elas foram desenhadas, né? Esculpidas pela mão de uma grande líder, né? Eu achei interessante porque eu até coloquei isso na homenagem que eu fiz, apesar de não ser próximo dela, era uma mulher que inspirava, né? Inspirou muita gente. Bispa Keila sobre fazer sucesso. Porque fazer sucesso não é ter dinheiro. Porque fazer sucesso não é ter mídia. Mas fazer sucesso é fazer dor. E se você vê atrás dessa mulher agora, o tanto de sucessoras que ela fez, né? Que são cuidadoras. Você vê pela filha, pela nora, pela empatia, pelo jeito, pelo amor que a igreja tem, né? Porque você também sabe quando um líder é bom, porque a igreja ama sem receber nada. Não é uma coisa de bajulador, é uma coisa de amor. Né? Tem líder, e teve até uma fala de uma pessoa que falou assim, que ela não foi só honrada, mas ela foi amada. Tem muitos líderes que só são honrados pela posição, mas não recebem amor. E a gente pensa na bispa. Sim. Então você vê uma liderança saudável que olhou e falou assim: eu sei o meu tamanho, eu sei o que Deus colocou em mim e eu sei que eu posso derramar isso, e eu sei que eu posso distribuir isso, eu sei que eu posso morrer, porque assim, Jane, eu não quero morrer de verdade, eu não quero morrer e não ser um, 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 um canal de mudança na vida das pessoas. O que eu vejo na morte da Bispa Keila é: eu morri, mas tem muitas Keilas. Isso é sucesso. É como Jesus. Jesus morreu e disse assim: eu morri, mas tem muitos Cristos. Isso é E sucesso. olha só, eu não a conheci, né? Nunca a ouvi, eu sabia, via de longe. Vamos dizer que eu olhava para a elegância dela, né? Nunca tive a honra de ouvi-la, muito embora os vídeos estão aí disponíveis, mas eu nunca me dispus a parar e ouvi-la. Mas o que me chamava a atenção dela era a elegância. Você está falando de uma mulher notória dentro de um sistema, né? O sistema que nós falamos ontem. Nós não vamos mudar o sistema. E o sistema já está trabalhando ainda, até com a morte dela. E o sistema faz isso, ele não para, ele precisa ser alimentado. Que seja até por a morte de uma pessoa. Mas ainda assim, ela dentro do sistema, ela não aparecia como o sistema faz com as pessoas. Sim. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, né? Ela não... Ela estava lá, fez a diferença no sistema. Muita diferença. Sim, internamente, sem alarde, né? Deixou legado e sem
como que eu posso, sem deixar o sistema usá-la. É essa minha visão, tá? De completamente ignorância da pessoa, só de olhar. Mas o que eu percebo é isso existe, sim. E graças a Deus que existe, né? Mas o sistema, muitas vezes, se você trabalhar para ele, é mais um território propício a abuso e outras coisas, né? O líder se aproveita. Se o sistema é abusivo, é ganancioso, e eu sou assim, e eu preciso disso para ter o que eu quero, para ter o reconhecimento, para suprir as minhas necessidades doentias, eu vou usar o sistema. E eu não quero comparar com ninguém, mas se você olhar para um todo, você vai saber a diferença de uma de outra. Sim. Sem querer comparar, mas é notório a diferença. Sim. Daquela que usa do sistema para si e daquela que usa o sistema para Deus, né? É lindo mesmo. E é bom, eu entrei no assunto aqui do sistema, né, que nós falamos um pouquinho ontem, o quanto que nós não vamos mudá-lo. Não adianta, né? Ontem eu falei algo aqui, você falou assim, não faz. Aí, eu tô lá naquela igreja abusiva, mas eu faço a diferença. Eu acredito na transformação. Existem pessoas lá que precisam de mim. Você foi concisa, não vai mudar. Você não, nem a diferença você vai fazer. Né? Porque o sistema doentinho e abusivo, ele engole, né? Ele te engole. E aí, mais uma vez eu volto para a sua necessidade. Olhe para si. Na real, você está ali por quê? Seja honesto com você, né? Você permite por quê? Essa palavra, essa pergunta que você deve fazer para você, dentro da sua igreja, dentro do que você está inserido, vai doer, né? Você tem que ser muito honesto com você. Eu tô aqui por quê? Eu mudei tudo isso para quê, né? O que está sendo suprido aqui dentro de mim? Eu me tornei uma pessoa melhor? Eu sou um canal de bênção para minha família, né? Ontem tu falou do primeiro ministério de ser nossa família. Como meus filhos me veem nesse ativismo todo religioso, dentro dessa igreja? Cadê meu rol de amigos? O que eles anseiam? O que eu estou ansiando dentro disso? Tudo isso que a gente fala são ambientes para a falsa face sobressair a nossa vida e fazer o que tiver que fazer, e abusar, e violentar, e manipular, e etc, etc. Sim. E, Jane, quando você fala sobre esse tema de que não vai mudar, não vai, não tem condições de mudar. É uma coisa muito antiga, muito que vem trabalhando. Eu falo sempre pro meu marido assim, é engraçado, porque a gente acaba comparando o sistema com o governo, né? Não tem diferença nenhuma. O governo, ele trabalha em cima da desgraça das pessoas, em cima da fome, em cima da necessidade. E o sistema religioso vem dessa mesma forma, trabalhando em cima da necessidade, em cima da desgraça de alguém, em cima da fome de alguém. Chega a ser assim, é difícil você comparar, né, um sistema que deveria ser tema de alívio, mas ele vem na mesma vibe. Você vai por uma necessidade, né? A necessidade de ajudar pessoas. Exatamente. Necessidade de levar o evangelho. Daqui a pouco você está pagando. Exatamente. Não, para você estar aqui nesse grupo, você tem que ser associado. Existe. Aí você está pagando para estar no local. Para quê? Existe. E aí, quando você fala de pagar, é triste porque esse sistema ele te trata diferente. E não pela pessoa que você se tornou em Cristo, mas pela pessoa que você contribui. Se você é uma pessoa que contribui muito, o sistema te abraça. Se você é uma pessoa que contribui pouco e fala pouco, o sistema não vai te querer, né? Você disse assim, eles te engolem. Das duas, uma. Ou eles te engolem ou eles te isolam. Porque o isolamento também é um abuso. Sim. É um
abuso. E é um abuso muito doloroso. Eu me lembro de situações, e aqui eu vou citar só para vocês entenderem, situações que era assim, era uma coisa de chiclete, sabe? Quando me queria para me usar, para fazer alguma coisa, me trazia para perto. Quando não me queria mais, me colocava na geladeira. Geladeira mesmo, assim, de cumprimentar. Tratamento de silêncio, né? Tratamento de... Menos eu. Sabe o que é você estar no segundo banco, a pessoa vinha até o primeiro banco, cumprimentava todo mundo e te ignorava? Isso é um abuso. Eu não tinha noção, entendeu? Do que era. Isso aí é um abuso. Eu não tinha noção. Eu só achava assim: ah, tá me humilhando, tá me desprezando. Entende? Então, assim, eu me sentia muito mal. Eu não tô falando de alguém que não era de dentro da minha casa. Eu tô falando de alguém que se tornou amiga, né? Então, assim, aí fazia isso. Aí daqui 4, 5 meses me trazia para perto. Mas assim, é o que você falou. Por que eu me permitia? Que carência doida era essa que eu tinha? Né? Que necessidade era essa que eu tinha? Tipo, pode me colocar na geladeira e pode me trazer e me usar a hora que quiser. Então, esse movimento foram feitos durante muitos anos. Ai, que triste. Eu fui convidada para descer do carro. Desce do meu carro. Meu Deus. Então, assim, são coisas que é muito dolorida, mas aí é o que você falou. Por que eu me permiti? Por isso que no livro eu vou falar sobre a rede de apoio. Eu não tinha uma rede de apoio. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, para mim aquilo ali era natural. Porque o que eu ouvia das pessoas era: ai, fulano é assim mesmo. Ela faz isso com todo mundo. Ué, meu Deus. Minha mãe não sou todo mundo. Né? Então, assim, mas ela é assim mesmo. Paciência com ela. Ela tá passando por situações difíceis. Ué, mas se eu tô passando por situações difíceis, isso não me dá o direito de desfazer. Se eu tô passando por situações difíceis, então eu vou me cuidar, eu vou me tratar. Né? Eu vou buscar ajuda psicológica, sei lá, terapêutica, enfim. Mas não vou despejar aquilo de ruim que eu tô recebendo ou que eu tô dando nas pessoas. Porque isso é uma liderança doentia. Sim. Isso é uma liderança doentia. Quando eu não derramo Deus nas pessoas, mas eu derramo tudo aquilo que eu estou recebendo. Então, é uma traição que eu recebi, então eu vou despejar. Um diagnóstico médico que eu recebi, que eu não gostei, então eu vou despejar. É a minha casa que não está bem e eu não posso, como você mesmo disse, eu não posso transparecer, então eu vou despejar. Então, não, né? Eu sei que eu fui líder, sou líder, você é líder. Todo mundo tem dificuldade. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente. Vamos ser sinceros. Tem dia que a gente não quer, a gente não tem paciência com nossos filhos, nem com o nosso marido, nem com o povo da nossa casa. Tem dia que a gente acorda de manhã e fala assim: não fala nada. Não fala. Entendeu? Vamos todo mundo ficar em silêncio. Porque é a verdade. Tem dia que você não quer. Tem dia que eu acordo em casa aqui, meu filho me abraça e fala assim pra mim: você tá bem? Aí eu falo: não tô. Aí ele, tô. Então ele já entende que eu não estou bem. Meu marido, você tá bem? Não tô bem, eu não tô bem. Entende? Então, por quê? Eu não tô cobrando, nós não estamos cobrando aqui uma liderança perfeita, sabe? Que vai ter dias que você vai machucar alguém. Eu tô dizendo de uma liderança que machuca, mas que reconhece que machucou. Isso é um líder saudável. Um líder saudável pede perdão. Eu vi uma live de um pastor, acho que foi o pastor César, se não me engano. Eu vi uma live dele, ele falou assim: quando você viu um presidente de igreja pedir perdão para alguém? Não pede. Não pede. Por quê? Porque se acha no nível muito superior que não pode descer para pedir um perdão. Não pode dizer, falar assim: poxa vida, irmão, aquele dia eu não estava bem e aquele dia eu tive uma palavra muito difícil com o senhor ou com a senhora. Desculpa, sabe? Mas vamos. Não tem. Então, assim. O reconhecimento da sua vulnerabilidade, né? Exatamente. É líder doentio, abusivo que a gente está falando. Não daquele líder que ele tem as limitações dele, porque todos nós temos, entende? Mas ele fala: poxa, eu errei.
Então, se eu errei... Ontem eu até falei de um pastor que ele faz isso, né? Ele falou assim... E eu achei muito interessante, porque e ele é um pastor presidente, e poucos pastores eu vi pedindo perdão, e ele falou assim, não, tem dias que, gente, eu sou... E foi numa ceia isso, eu sei que tem dias que eu sou áspero com você, né? Eu sei que tem dias que eu pego no pé de vocês, tem dia que eu falo coisa que eu chateio vocês, e eu quero pedir desculpa para vocês aqui, né? E ele foi pedindo desculpa para os irmãos. Eu achei tão interessante aquilo. Por quê? Porque ele mostrou que ele é um ser humano. Sim, funerário. Cargo, ele é um ser humano. E ele é um ser humano que fica bravo, que fica chateado. Mas eu achei interessante ele descer nesse nível e falar, tô aqui para pedir desculpa. Isso é importante. Isso é um líder saudável. Então, tanto a live, quanto o livro, quanto o curso é para que você procure um lugar saudável, com pessoas saudáveis e com um líder saudável. Não que não vai errar com você, vai errar com você. Como você também vai errar com muitas pessoas. Mas que o saudável pede desculpa. Que o saudável senta e fala assim, poxa, eu não fui bem com você, entendeu? Não foi legal aquilo que eu falei para você. Então, me desculpa, entendeu? Vamos continuar, não fique chateado comigo. Se ficou também, me dá um abraço, vamos tentar consertar isso aqui. É sobre isso. É sobre você estar num lugar onde o líder é humano e não endeusado. E que ele não se endeusa ele próprio, né? E faz com que você também endeuse, né? E olha, eu tenho a verdade, eu sou a verdade, só falta falar que ele é o caminho. E aí aquela pessoa também comprar essa fala. Sim. Nossa, é ele, é a família dele, eu anseio por aquilo, eu quero aquilo. Aí você tira o foco de Cristo, você para de imitar a Cristo e vai imitar o pastor, o líder. Eu quero ser assim, porque assim é o perfeito. E se ele alimentou tanto isso, quando ele colocar uma falha, um defeito ou uma dificuldade, ele é desvalorizado. Você líder saudável, você tem que alimentar essa vulnerabilidade. E quando eu digo alimentar, não é que ela fique maior, mas demonstrar ela, reconhecer, como a Adriana colocou. Se você faz o contrário, uma hora vai dar ruim, a máscara vai cair. Exatamente. E você alimentar, não ter vulnerabilidade, mata vidas. Exatamente. É muito perigoso. Eu conheço mulheres em ciclo de violência que não saem do ciclo de violência porque ela entende que família perfeita é aquela que ela vê no altar, então Deus vai mudar o marido dela, tudo vai ser transformado para ter aquela família como ela vê. Ela almeja, ela vê aquilo e ela põe na cabeça dela, por causa das falas e porque por causa do que ela vê, ela entende que aquilo ali é Cristo, aquilo ali é promessa para ela. Sim. E não se percebe nesse ambiente. E olha como isso é doentio. A pessoa que aceita isso e não percebe isso é a mesma que vai desvalorizar se ela enxergar uma vulnerabilidade. Exatamente. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu não vendo que eu sou perfeita. Não vendo. Aqui em casa é óbvio, né? Minha família, eles sabem. Como você falou, né? Eles sabem, eles nos conhecem melhor do que ninguém. Meu marido dorme comigo. E às vezes eu escuto entre eles falando, hoje ela não tá boa não, hein? Nem chega perto. Hoje ela tá que tá, hein? E com as pessoas também, outras pessoas na rua que já me conhecem um pouco. Mas quando eu, querendo ou não, me exponho um pouquinho mais a algumas pessoas fora do meu contexto, eu percebo a desvalorização que essa pessoa faz comigo. Eu já ouvi assim, nossa, você é igual a todo mundo. Não pensava isso de você. Ué, gente, eu era o quê? Da onde você tirou? Porque eu não tenho o costume de fazer isso. Sim. Que eu sou diferente de alguém. Sim. Nossa, você usa tênis. Ué? Oi? Entendeu? Nossa, eu te encontrei no mercado. Nunca imaginaria que você... Ué, gente, eu preciso comer. Não é? Não gosto de mercado, mas eu vou. E aí a pessoa te desvaloriza
porque ela viu que você é igual a todo mundo. Sim. Veja bem, se eu alimentasse isso, ok. Mas eu não alimento. Então tá no outro. O outro te coloca num lugar. E por que a gente faz isso com pessoas? Exatamente. Mais uma vez eu volto para a nossa responsabilidade. Por que nós fazemos isso com pessoas? Né? Por que nós idolatramos lugares e pessoas? E isso é mais um motivo, é mais uma criação de ambiente para abuso. Exato. Exato. Né? Então, a necessidade, a importância de você se olhar na percepção do outro. Como que eu percebo? Como que eu olho para o outro? Por que eu faço isso comigo? Por que eu coloco ela ou ele ou esse lugar acima de todo ser, até acima de Deus? Uhum. Uhum. Por que eu me sinto mal de não ir na igreja, de não querer ir à igreja hoje? Sim. Por que eu me sinto mal? Onde está o segredo disso? Por que eu me sinto mal se eu não estiver perto da fulana? Ei, não crie ambientes tóxicos para você mesmo. Porque o líder abusivo que a gente vai estar falando, tanto no livro, a gente no curso falando, e Cris fala no livro, é muitas vezes a nossa responsabilidade de criar esse ambiente para o abuso. Porque eles não vão mudar e eles sabem. Eles estão muito bons nisso, em reconhecer aquela que está carente, aquela que está procurando supra a minha necessidade. É essa que eu vou atacar, é essa que eu vou abusar. Uma coisa que o líder abusivo faz, Jane, e isso eu percebi, ele tem a coisa do politicamente correto. E ele tem a coisa do ficar bem com todo mundo. Isso é muito sutil deles. Então é assim, ao invés deles ter um embate com Jane, eles colocam alguém que vai confrontar a Jane e que vai tirar a Jane desse lugar que eles querem que você saia, entende? Então, a briga fica ali entre os membros e eles ficam bem com todo mundo. E é muito sutil no meio de liderança, muito sutil, né? Então, assim, tem uma situação, eles nunca têm um lado. Eu chego a falar mal, isso de liderança abusiva, tá? Não de liderança saudável. Se eu tenho alguma coisa para falar da Jane e eu vou lá e falo, eles me apoiam. É verdade, Jane é assim mesmo, não sei o quê. Só que se a Jane vai lá falar mal de mim, a Jane também é apoiada. Então, jogo de eu não fico mal com ninguém, mas eu coloco vocês aí embaixo para se destruírem, se degladiarem, brigarem, e eu fico bem com todo mundo. Isso é muito, muito presente no meio de liderança narcisista, entende? Eles fazem muito isso. Muito isso, colocar um contra o outro e eles ficarem bem com todo mundo, né? Então, assim, é a cultura da boa vizinhança. Então, eles ficam bem com todos e as pessoas ficam... Só que isso adoece pessoas, né? Porque uma pessoa fica chateada com a outra, fica com mágoa da outra, tendo a ilusão de que esse líder tá do lado dela e de que o líder tá do lado... A outra também acha que o líder tá do lado dela. Eu sou uma pessoa, Jane, que assim, eu dirigi poucas... Assim, igreja, acho que eu dirigi uma igreja. Mas eu sou do confronto. Se você me falar qualquer coisa para mim, de qualquer pessoa, eu vou ligar para essa pessoa e a gente vai sentar nós três. Porque a liderança narcisiva, ela é mentirosa. Ela não trabalha com a verdade, né? Então, se a pessoa vir, ai, Jane, Cris, fulano falou alguma coisa. Ah, falou. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos sentar nós três. Você quer pegar uma liderança
abusiva e mentirosa é quando ela vem trazer qualquer coisa para você, você fala, chama fulano e vamos conversar, porque eu passei por isso. Chama fulano e vamos conversar. Ah, não, deixa que eu resolvo. Não resolve. Entende? Porque eu acho que uma liderança saudável faz a cariação, né? Como diz na sua área aí. Faz a cariação. Ah, tá, então vamos sentar, nós vamos conversar, vamos colocar tudo em pratos limpos. Liderança abusiva não limpa prato. Eita. Limpa prato. E liderança abusiva, elas vão fazendo as coisas por trás, trabalhando com mentira. Não limpa prato. Liderança saudável limpa prato. Liderança saudável, qualquer pessoa... Ah, falou, tá, então nós vamos conversar nós 3, nós 4, nós 5, vamos colocar isso aqui, vamos lavar a roupa, vamos deixar tudo direitinho, né? Que aí ninguém, talvez foi um maldito que uma pessoa falou e você entendeu diferente. A liderança abusiva não faz isso. Como a Adriana colocou, né? Vai minando relacionamentos dentro de um mesmo ciclo. Eu tô com receio, né? Já passou mais de 1 hora. Então, vamos encerrar essa live, né? Nós estamos aqui desde o início sobre o livro que está chegando, A Falsa da Fé, experiências pessoais, técnicas de Cristiane como terapeuta, como cristã, como mulher. Está chegando o livro e também está chegando o nosso curso que nós montamos com muito carinho para pessoas saudáveis. Não é para expor e nem punir líder abusivo, mas é para te ensinar, te acolher principalmente, para ser uma pessoa mais saudável, para não cair novamente em armadilha. O objetivo do nosso curso é esse, que também está chegando, em breve a gente vai estar lançando e a gente conta com vocês, né? Obrigada, Michele, que está aqui, Adriana, que contribuiu bastante, nosso querido pastor Juraci, esposo da Cristiane, e todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Ontem eu quase terminei com uma frase, e eu quero dizer ela e eu passo para ti, para você encerrar. Tá bom, Cristiane? Quase sempre selecionamos os nossos líderes de acordo com seus dons, em vez do seu caráter. Que possamos mais olhar e pesquisar o caráter daquele líder, e não só pelos seus dons, que muitas das vezes o líder abusivo ele não tem um dom que vem do céu. Ele tem um dom que ele construiu de oratória, manipulação e persuasão. Sim. Que está cheio de curso para te ensinar a ser assim. Sim. Mas quero que nós possamos ser saudáveis o suficiente de olhar para o caráter dessa liderança. Obrigada, Cris. Bom, gente, quero agradecer todo mundo também que esteve na live, agradecer a Raíssa que está sempre aqui, né? E firme e forte dando a opinião dela, Michele, Adriana, Juraci, né? A Lúcia, né? As pessoas que entraram, tiveram que sair, muito obrigada. Bom, esse é o livro que eu vou indicar para vocês. Ó, Culpa e Graça, é o nome do livro. Ele vai falar sobre uma análise dos sentimentos de culpa e o ensino do evangelho. Então, esse é o livro. Se você quiser tirar um print, esse é o livro que eu vou indicar para vocês. É um livro muito bom. Gostei muito, foi indicado por um pastor, né, que é um mentor que a gente faz mentoria com ele. Ele nos indicou esse livro, um livro maravilhoso que vai te ajudar demais, né, dentro de culpas que às vezes a gente fica administrando. Bom, Jane falou do curso, do livro. Espero que vocês gostem do livro. Espero que vocês comprem o livro. Que não vai ser caro. Se Deus quiser, não vai ser caro o livro. Vai ser acessível, porque eu quero que as pessoas tenham acesso ao livro. Agradecer a Jane por prefaciar o livro. A doutora Shirley também, que vai fazer a parte... ela vai falar sobre uma visão mais criminal, né? Como que funciona essa coisa, né? Por que é crime, o abuso é um crime, enfim. Então, eu quero agradecer a Shirley Farias, doutora Shirley, doutora Jane. Muito obrigada pela live, muito obrigada. Essa vai ficar salva, que a Jane vai salvar. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Muito obrigada, viu? Beijo no coração de vocês. Obrigada, Cris.